internet. Bom, assim, ontem foi comemorado o Dia do Advogado. Eu escrevi uma crônica sobre o advogado, não sei se chegou a ler a crônica. O presidente da OAB, Dr. Elton, publicou no site da Ordem, eu fico agradecido por isso. E na crônica eu fiz uma pesquisa sobre os aspectos históricos que acabaram contribuindo para a consolidação do papel do advogado como construtor social. Tu leu a crônica? Não leu? Bom, está no site da OAB. Vou ler. Eu gostaria de saber, então, na sua opinião, qual o papel que deve desempenhar os operadores do direito, os construtores da justiça, para que a justiça seja plena, advogado, promotor, juiz e, consequentemente, a decisão favorável ou não, mas a prestação jurisdicional. Arimar, é muito oportuna a sua pergunta e dentro do dia que comemora o dia da criação dos cursos jurídicos no Brasil, né, lá em São Paulo e Olinda, é muito oportuna porque hoje a gente vive, e aí, um tanto quanto de forma até infeliz, hoje a gente vive um meio de maniqueísmo, né? Ou seja, uma disputa entre o bem e o mal, o certo e o errado, né? Os petistas e os bolsonaristas, ou algo nesse sentido, né? E tem muita gente que, ainda por essa onda das redes sociais, talvez não tenha entendido o papel da OAB, o papel da advocacia dentro da nossa democracia. Se hoje a gente tem democracia, você sabe muito bem, escreveu, eu estou lhe devendo a lida dessa crônica, mas vou ler, porque sou um fã seu, todas as crônicas que você escreve, a cada dia melhor, lapidares, conceitos que você coloca, questão cultural, de muito bem inserido nas suas crônicas, que você sabe melhor do que ninguém. Se hoje a gente tem uma democracia, sem dúvida alguma, a OAB tem um papel muito importante nisso. Gente que não era sequer nascido e que hoje critica a OAB. Historicamente a OAB participou. Sem dúvida. E não pode ser diferente nesse momento em que o papel do advogado, muitas vezes confundido com o cliente, porque toda e qualquer pessoa, isso é constitucional, isso é um direito da humanidade, tem que ter defesa, tem que ter o direito de defesa. Independentemente do crime ou da acusação que lhe recai. E muita gente, ao longo desses anos, e principalmente de uns 10 anos para cá, tem criminalizado a função do advogado. O advogado é visto como tão qual ou mais criminoso do que aquele que ele defende. E isso é muito ruim para a democracia. Eles julgam pelo crime que o cliente cometeu. Exatamente. Se advogado advoga para bandido, é bandido e meio. Também. É óbvio que bandido e meio, né? É porque é um bandido qualificado. Já viu que está fazendo aquilo ganhando dinheiro. Exatamente o que eu quis dizer. Né? Então a gente precisa ter a noção de que muitas pessoas, assim como em qualquer classe, né, seja de qualquer ramo for, tem as frutas boas, tem 99% frutas boas. Mas tem 1% que, de fato, em qualquer classe que seja, é aquela a fruta podre. Né? Então, a gente não pode sopesar a régua por essas pessoas. Então, acho todo pelas partes. Sem dúvida alguma, a gente precisa, sim, ter a noção, e isso eu chamo aqui, essa larga audiência que você tem, esse programa de sucesso, que já não é de hoje, a gente precisa começar a refletir um pouco mais, porque eu vejo muita gente que não é da área do direito, por exemplo, compartilhando, discutindo e tentando de alguma forma diminuir a classe da advocacia, por exemplo, defendendo o fim do exame de ordem. E essas pessoas que defendem o fim do exame de ordem, por exemplo, não sabem que hoje um advogado, quando vai fazer um exame de ordem, é exigido dele o mínimo para que ele possa ao menos ter a capacidade técnica de exercer a defesa do direito à vida. De outras profissões, né? Sem dúvida alguma, né? O direito à vida, o direito à liberdade, os bens mais preciosos que um ser humano pode ter. Bom, eu vou fazer o primeiro intervalo. E você, da Voz do Povo, você que está no seu carro agora, trafegando em Porto Velho, e ouvindo no CD3.1, você que está no interior do estado, você que está nesse momento em Ariquemes, está em Cacoal, está em Rolim de Moura, você que nesse momento está na 103 de Ariquemes, 97.5 de Ji-Paraná, você que está em Cacoal, 96.5, você que está na região de Alvorada do Oeste, Jorge Teixeira, Urupá,
Você que está em todo o interior de Rondônia, nesse momento, ligado na Voz do Povo, como pensa a questão? 99317-2715, WhatsApp aqui da Voz do Povo, hoje com a presença do jurista Joaci Júnior, debatendo o papel do advogado na construção social da vida, onde ele tem que entrar defendendo o seu cliente. Eu vou fazer o primeiro intervalo, restando a presença do meu ilustre Mauro Oliveira, já resolvemos o problema do áudio, Mauro, o Josemar Monteiro, o Rafael Ricardo, o Léo Capixaba e a Nara Regina, nesse momento, se ligaram na Voz do Povo. Então, Joaci, o Brasil discute hoje aquilo que o senhor acabou de colocar. De um lado, os bolsonaristas, de outros, os petistas. De um lado, alguns que se escondem atrás da lei para defender bandidos. É natural, a gente está vendo isso também. E, por honestidade, é preciso que se admita. E, de outro lado, situações que a gente avalia de um Brasil que passa por dificuldades, passa por insegurança jurídica e, consequentemente, isso se espraia e atinge a vida das pessoas. Eu quero discutir essa questão a miúde no próximo bloco e eu quero pedir a sua opinião. Mande mensagem para nós. 99317-2715, o WhatsApp da Voz do Povo. Eu volto na sequência, estando a presença do meu amigo Everaldo Fogaça, o jornalista dos bons ligado na Voz do Povo. Eu volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. Agora o agricultor já pode ficar tranquilo, pois com a parceria do Grupo César Cassol Calcário, a produção cresce e aparece. Estou falando de um calcário com excelente qualidade, que corrige o solo, valoriza o seu fertilizante e multiplica a produtividade. Ligue e comprove. 3442-8536. E pode comprar sem medo, pois o César Cassol garante. Bicicletas Rodzan, 30 anos, pedalando com você. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. Para levar comida à nossa mesa, o homem do campo tem vários desafios. Aumentar a produção, melhorar a produtividade e ser mais competitivo. Com consultoria, visitas técnicas, orientações e outras soluções. O Sebrae apoia o empreendedor rural a tornar o seu sonho em realidade. O Sebrae é o parceiro certo para o homem do campo na gestão do seu negócio. Saiba mais. Acesse sebrae.ro ou ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialista em pequenos negócios. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A Voz do Povo. Apresentação Arimar Souza de Sá. De volta a Voz do Povo em seu segundo bloco aqui nos 103.1 em Porto Velho, em todo o interior do estado pela rede Antena Hits. Mande mensagem para nós. O tema hoje é social, discutindo as ações inerentes à presença do advogado na justiça, mas eu estou realmente trazendo a questão para o entendimento do ouvinte
e para que ele possa trazer, então, os seus argumentos e nós debatermos aqui as questões relacionadas à vida da população. Seja passando pela esfera jurídica, seja passando pela opinião de cada um, que cada um tem sua própria opinião. Restando aqui a presença do doutor Paulo Abemor, o delegado de polícia, amigo de infância ligado na Voz do Povo, a jornalista Jaqueline Alencar, lá em Paraná, ligada no programa, o Rafael Ricardo está em Jipa também, a Rocicleia Tavares está com a gente, o João Carlos Ribeiro, um abraço, João Carlos, também se ligou na Voz do Povo. Muito bem. No bloco anterior, a propósito, na esteira do que disse o doutor Joaci Júnior, jurista, eu coloquei ele que algumas pessoas usam a lei para punir, outras usam a lei para se esconder atrás dela e rechaçar a punição. Nesse sentido, eu gostaria da sua análise sobre essas questões que a gente vê do Supremo, que nós que somos da área, às vezes ficamos desconfiados, com o olhar comprido sobre a questão, e, consequentemente, as pessoas que não conhecem do direito, não estudaram, são leigas, como é que elas ficam, né? De repente, poxa, como é que acontece um negócio desse? Agora há pouco o Eike Batista está em cumprimento de sentença e de repente o homem já foi solto. O cara vai, pelo amor de Deus. O Lula passou em 3 instâncias, está preso, aí está sendo volta novamente de julgamento. São essas nuances, e eu não estou dizendo para A nem para B aqui, mas eu gostaria da sua opinião, a sua análise sobre isso, doutor Joaci. É até interessante, Arimar, falar sobre isso. Na sexta-feira, por volta de 4h30, 5 horas da tarde, eu estava em Brasília e tive uma audiência com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. Eu estava lá com ele. Eu, doutora Camille, doutor Rodrigo Martiniano, que nós estamos ajudando a organizar um congresso de direito eleitoral lá no Ceará. E ele nos atendeu porque ele vai ser um dos palestrantes. E aí eu coloquei no status do meu WhatsApp, enfim, no Facebook, para minha surpresa, alguns amigos, que não tem nada a ver com a área do direito, começaram, né, a perguntar, rapaz, você com esse cara aí, cuidado, enfim, né? E pessoalmente ontem eu fui à igreja e pude conversar com essa pessoa e ele me perguntou, mas esse homem é tudo isso que falam dele mesmo? E aí eu acho que a pergunta é exatamente porque cai vamos dizer, no espírito público aí, a imagem que uma parte da imprensa passa, que o grande, vamos dizer, o batonheiro da justiça brasileira hoje é um bandido. A verdade é essa, que alguns pontos da imprensa passam. E é muito importante a gente dizer que, em primeiro lugar, a questão da indicação para o Supremo Tribunal Federal, ela passa por uma indicação política. A pessoa tem que ter, sim, formação jurídica, idoneidade moral, conhecimento jurídico, mas se o Senado aprovar o nome e o presidente indicar, essa pessoa que vai ser, inclusive não precisa sequer ser formado em direito. Há já um precedente de um médico que foi indicado ao Supremo Tribunal Federal. E eu não vejo, apesar de todas as questões que o Supremo tem, porque hoje o Supremo são 11 Supremos num só. Cada ministro, ele é uma entidade, se a gente parar para pensar. Cada ministro, às vezes, não respeitando a decisão colegiada, ele vota, ele julga, ele dá uma liminar ou nega uma liminar, de acordo com... E monocraticamente, ele toma uma decisão que devasta ou beneficia, né? Exatamente. E é aí que vem, né, as pessoas argumentando para um lado ou para o outro, né? Dizendo esse é um petista, ou esse é um isso, ou esse é aquilo. Então, eu quero acreditar, e não poderia ser diferente, Arimar, você também é um advogado, a gente sabe disso, a gente precisa acreditar nos poderes, seja ele Poder Judiciário, Poder Executivo, Poder Legislativo. A despeito das situações discrepantes que a gente vê? A despeito de todas as situações. Por quê? Porque são os poderes que são harmônicos e independentes entre si, é que faz com que essa democracia brasileira seja e vá nesse sentido. O Poder Judiciário, nos últimos 3, 4 anos, sem dúvida, exerceu um papel de primazia em relação aos outros, porque os outros poderes estavam desgastados, continuam estando, alguns vamos dizer, em franca ascensão, como é o caso do Poder Executivo, pelo presidente que tem, e também o poder, porque não legislativo, agora com o presidente Rodrigo Maia, exercendo um papel aí de liberdade e autonomia frente a uma situação que o Executivo, diga-se de passagem, não quis enfrentar de forma mais pormenorizada, que foi a questão da reforma da Previdência, né? Então, a gente precisa, e mais do que nunca, a gente que discute, conhece e é um pouquinho curioso de política, se a gente não acreditar nas instituições brasileiras, naquelas pessoas que estão a presidir, porque a pessoa passa, mas a instituição fica. Daqui a um ano já não é mais o ministro Toffoli, vai ser um outro ministro
que aí, será que toda essa enxurrada de desconfiança, de reticências, também vai para essa pessoa? Então, acho que um pouquinho mais de respeito por a pessoa que está lá, pela pessoa que eu não faria mal nenhum. Muito bem. O Rafael Ricardo está em Ji-Paraná, ligado na Voz do Povo. Já falei do João Carlos, a Ironildo também, já o registro aqui. O nosso ilustre Rafael Ricardo está em Ji-Paraná, tá certo. A Márcia Lopes ligou na Voz do Povo, o Zé Luiz Soares de Souza, o Paulo Abemor, eu aqui acompanhando, meu amigo e competente radialista Arimar de Sá, muito obrigado, forte abraço. O Sérgio Paulo Rocha se ligou também, abraço. Manda abraço ao Joaci. Um abraço. Sérgio Paulo Rosa e o Antônio Neto. Doutor Joaci, como eu disse, então, o país vive essa insegurança. De repente, o que o presidente diz vira um pandemônio, né? Eu estava vendo sábado aí, ele num flash ao vivo que foi feito, não sei se foi na Globo, no UOL, ele diz assim, cadê? Tem algum urubu aí da imprensa? Tem algum aí? Não, eu estou dizendo isso, mas eu estou brincando aqui e tal, e a imprensa pode repercutir isso aí e tal. Na verdade, e é preciso consentir também, ele fala besteira pra caramba, demais, né? Pelo amor de Deus, né? E nesse sentido, eu não estou puxando para A nem para B aqui, estou apenas fazendo uma constatação como cultor social, digamos assim. Bom, eu tenho visto muitas pessoas, e na esteira do que disse o doutor Joaci, de respeito ao poder da autoridade, que taxam o presidente dos piores adjetivos, e que naturalmente são passivos de serem acionados na justiça. Sem dúvida. Essa liberdade, agora vem a grande pergunta, que deu às redes sociais e que deu essa modernidade, os instrumentos postos à disposição através dessa modernidade que chega aí, WhatsApp, Facebook e tudo mais. Eu gostaria de saber, esses instrumentos que facilitam também a vida democrática, se mal usados, como é que o senhor vê isso? Em primeiro lugar, que tem que ser dito e repetido várias vezes é que a internet não é terra sem lei, né? Tem muita gente que acha que se escondendo atrás de um smartphone, de um notebook ou de um PC, ele vai escrever, vai postar o que ele quiser e vai ficar por isso mesmo. Não, tá redondamente enganado. Tem o caso daquele sujeito que pediu a morte do Bolsonaro esses dias e a Polícia Federal já foi em cima dele, sem dúvida, porque deixa aquele tal do IP, né? Aquela marca, ela tem uma vinculação com o CPF da pessoa. Se não é exatamente o dele, vão achar de quem é, e essa pessoa vai dizer quem usa as redes daquele momento. Então, certamente, a pessoa vai ser identificada e encontrada. O que a gente precisa ter em mente também, Arimar, é que eu goste ou não, inclusive aqui eu vou dizer, eu não votei no Haddad, eu votei no Bolsonaro no segundo turno, mas não é o meu presidente, vamos dizer, que eu aplaudo, porque eu vejo que, de fato, tem feito alguma coisinha, muito pouco ainda, perto do que disse que iria fazer, mas fala demais. Fala aquilo que talvez se ele estivesse na casa dele, falando com as pessoas mais próximas, já seria demais, quanto mais ele falando com o microfone aberto para a nação, né? Publicamente. Então ele tem que ter a noção também de que ele hoje representa, ele é chefe de Estado e chefe de governo da nossa nação. A partir dele, é que pessoas terão como exemplo para poder falar, já que o presidente fala o que quer, destrata pessoas, exalta torturadores, exalta a questão da homofobia, quem sou eu? Vou fazer a mesma coisa. Ora, ele está deixando com que o nosso país, crianças, jovens, o tomem como exemplo, né? Então, isso é que ele tinha que se policiar, para poder não gerar essas pessoas que levam tudo ao extremo, né? Do outro lado também. Que eu quero colocar diz respeito à nossa OAB. O presidente da OAB acabou partidarizando, levando o PT numa situação quando ele podia trabalhar com a mais absoluta isenção, dando a ordem, o que ela sempre teve, que foi a credibilidade necessária e historicamente presente nas questões maiúsculas do país. A gente vê hoje essa situação, e algumas pessoas, se não me engano, 20 mil advogados em São Paulo estão pedindo a saída dele, já tem mais outras tantas no Rio de Janeiro. O senhor acha que a OAB partidarizada se desmoraliza, doutor Joaci? Se for despartidarizado, se desmoraliza. No entanto, como conselheiro federal que estou, é importante que se diga, o presidente Felipe Santa Cruz, e muita gente não entende,
Ele, Bolsonaro, já tem, não é de agora, porque ele é do Rio de Janeiro, foi presidente da Ordem lá, foi presidente da Caixa de Assistência lá, na UAB do Rio de Janeiro, e o Bolsonaro era um deputado federal já do Rio de Janeiro há muito tempo, né? Então, essa briga, essa rixa já não é de hoje, Arimar. As pessoas têm que entender isso. E não é de hoje que Bolsonaro sempre aperta a ferida do nosso presidente Felipe Santa Cruz, que é exatamente sobre o desaparecimento do pai dele. É que hoje são duas grandes autoridades, um é presidente da República e outro é presidente de uma instituição muito forte. Você acha que um ataque tem que ficar indefeso? Não que fique indefeso, mas acho, por exemplo, e eu disse, né, isso já foi discutido, por exemplo, quando o nosso presidente taxou isso, ele já se arrependeu, chamou o Sérgio Moro de chefe de quadrilha, ele teve um tom muito ruim para o que ele queria dizer. E o mérito do que ele queria dizer não dizia nada, não tinha nada a ver com aquilo, com a frase que ele usou, que ele foi infeliz, inclusive, semana passada no programa Roda Viva, pediu desculpa pelo que disse, né? Acho que a OAB, muita gente quer vê-la partidarizada, mas ela não é. A OAB é sim a defensora da sociedade, defensora da democracia. E para que muitas pessoas que não conhecem Felipe Santa Cruz, ele não é esse esquerdista ou esquerdopata, ou uma pessoa que aflora como um petista de carteirinha, como querem falar. Na verdade, é um grande democrata, uma pessoa que é muito ponderado, mas que de fato... Mas não está passando essa imagem. Não está passando. Por quê? Porque a imprensa tem salientado aquilo que ele tem feito de equívoco no momento, às vezes, de paixão, porque acabam falando. Outro episódio que ele acabou saindo foi quando ele bateu boca com uma advogada que também falou a mesma coisa sobre o pai dele. Né? Então, é uma situação que não deixa ele, vamos dizer, emocionalmente tranquilo, o abala. E quando a gente vai para as paixões, a gente faz coisa que não deveria. Mas um homem do porte do presidente da nossa... Não deveria. Não deveria. Eu concordo com você. Mas é uma pessoa extremamente fidalga, democrata, e quem o conhece pessoalmente sabe que ele não é aquela pessoa que a mídia ou a grande mídia quer passar que ele é. Bom, eu vou fazer mais um intervalo, questão da presença do meu amigo Antônio Neto, meu ilustre doutor Luiz Eduardo Maiorquim, o Ivo Galvão se ligou na Voz do Povo, a Ana Sá está ligada na Voz do Povo, João Carlos Bassalo, meu amigo Macis Nogueira está na Voz do Povo, a Socorro Moraes, o Jeremias Pereira de Souza e o meu ilustre Beto Trento também se ligou na Voz do Povo. Eu vou pedir mais um intervalo e eu gostaria que você participasse dessa discussão. Aqui a gente acaba lavando a roupa ou cortando na própria carne, como eu estou colocando questões aqui que podiam ser corporativas, mas nós estamos tratando a questão aqui batendo de frente. É bom que se diga, irmão, a gente não tem nada combinado, não tem nada de pauta feita. Eu não combino minhas entrevistas. Então, aqui, né? eu fico você redigindo aí a pergunta, falando, e eu ficando surpreso aqui, pensando exatamente no que responder. Por isso que o programa está acontecendo, que eu não faço graça atrás do microfone aqui. Bom, vamos fazer um intervalo então? Vamos fazer um intervalo. Eu volto com o próximo bloco da Voz do Povo, já com a presença do ouvinte, muita gente ligada conosco. Eu volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Agora o agricultor já pode ficar tranquilo, pois com a parceria do Grupo César Cassol Calcário, a produção cresce e aparece. Estou falando de um calcário com excelente qualidade, que corrige o solo, valoriza o seu fertilizante e multiplica a produtividade. Ligue e comprove.
3442-8536. E pode comprar sem medo, pois o César Cassol garante. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. Para levar comida à nossa mesa, o homem do campo tem vários desafios. Aumentar a produção, melhorar a produtividade e ser mais competitivo. Com consultoria, visitas técnicas, orientações e outras soluções. O Sebrae apoia o empreendedor rural a tornar o seu sonho realidade. O Sebrae é o parceiro certo para o homem do campo na gestão do seu negócio. Saiba mais. Acesse sebrae.ro ou ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Bicicletas Rodzan, 30 anos, pedalando com você. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. Muito bem, estamos de volta com o terceiro bloco da Voz do Povo, a sua tribuna popular, todo dia, ao meio-dia, no seu rádio. E você do outro lado aí, na capital, no interior do estado, mandando mensagem para a gente. Deixa eu mandar um abraço aí, meu ilustre Gilvan Ramos, ex-secretário de Fazenda do governo Confúcio. Um abraço, Gilvan. Está lá em Ariquemes, ligado na Voz do Povo, através da rádio de Ariquemes, e a 103.9 de Ariquemes, está lá o Gilvan, ligado na Voz do Povo. Meu amigo doutor Bandeira está cumprimentando aqui, também o doutor Salmum, ligados na Voz do Povo. Um grande abraço. Grandes advogados. Parabéns pelo sucesso que está dizendo aqui, e eu agradeço a gentileza. Muito bem. Doutor Jaci, já eu atendo ouvindo o programa, mas eu gostaria da sua opinião a respeito do pacote anticrime, que me parece que o presidente retirou agora de pauta, né? Dá uma segurada aí e tal. Muito bem. Eu gostaria de saber como é que o senhor vê esse pacote anticrime e se ele só atende ao chamamento do Ministério Público Federal, a ideia completa do Ministério Público Federal, sem pulverizar essa ideia e todo mundo entrar nela para ser um todo, ou se esse pacote anticrime é isso realmente que se espera, é combater o crime com a eficácia necessária. Doutor Joacim. Pois é, eu sou um tanto quanto crítico, não sou conhecedor a fundo do direito penal, né? Existem aí no país grandes criminalistas, mas acho que nenhuma lei é a favor do crime. Primeiro equívoco é aí, né? Lei anticrime. Que lei que é a favor do crime? Não existe. Na nomenclatura, né? Dá o conflito. Exatamente. E aí eu pude, como curioso, verificar da comissão que foi criada, por exemplo, na Câmara dos Deputados, que indicou, talvez daí foi que surgiu essa retirada pelo presidente, indicou várias inconsistências no projeto de lei enviado. Então, acho que o presidente verificou que, nesse momento, é hora de discussão da reforma previdenciária, da reforma política eleitoral, que tem agosto, setembro para discutir, e tem a reforma tributária também, que eu acho que talvez nesse momento seja muito mais importante para o Brasil do que um pensamento, diga-se de passagem, aí, com todo o respeito, senão a repetição das 10 medidas contra a corrupção do Ministério Público que vem nessa lei. Bom, vamos atender agora e tem que ser correndo, porque senão interrompe tanta gente ligada na Voz do Povo, e fica feliz de ver as pessoas abraçando o projeto A Voz do Povo. Eu só quero, antes de começar, aproveitar aqui o espaço, mandar um abraço para todos os advogados de Rondônia, felicitá-los pelo dia 11 de agosto, ontem. Como advogado me sinto aqui honrado e na sua presença como meu colega advogado também. Ontem foi dia dos pais, mandar um abraço para o meu pai, se ele estiver me ouvindo, um beijo. E também saudá-lo, meu amigo, pela crônica que você fez ao seu querido pai, Ari Gomes de Sá, 87 anos, como você disse na sua crônica. É muito bonito poder ver um filho escrever coisas carinhosas a seu pai, e o pai, eu acho que mais ainda, ao longo dos seus 87 anos, poder ver todo o sucesso que um dos filhos dele está fazendo, que é você. Então, saúdo todos os pais aí por esse dia, que Deus abençoe a todos os pais, que nós possamos ter discernimento, inteligência, para poder criar e fazer um Brasil melhor para os nossos filhos. Eu agradeço as palavras e a gentileza. Bom, vamos lá então, seu Braulio. Seu Braulio está lá no subsolo do TRT, ligadinho na Voz do Povo. Um abraço, Braulio. É Geralda, dona Geralda, né?
Dona Geralda, da Nova Porto Velho, ligadinha na Voz do Povo. Eduardo Manoel, do JK1, também se ligou na Voz do Povo, e agora chegou a hora e a vez de Sua Excelência, o ouvinte da Voz do Povo. Meu amigo José Ironildo Nascimento, boa tarde, estou aqui no distrito de Jaci, Paraná. Alô, Jaci, Paraná. Ele quer saber do doutor Joaci o que ele acha, se o governo vai gerar emprego, se não vai gerar emprego, vai diminuir, ou vai diminuir, se ele concorda com a reforma da Previdência, enfim. Doutor Joaci, fale com José Ironildo. José Ironildo, um abraço para você, falando muito rápido. O governo, eu acho que o primeiro passo dele é acertar essa questão da reforma da Previdência. Eu não concordo 100% do que está sendo colocado ali, mas concordo que a reforma era necessária. Acho que a partir daí, fazendo a reforma previdenciária e tributária, as pessoas, as instituições, as pessoas que podem investir no Brasil vão começar a investir com mais segurança e aí sim gerar emprego e renda. O Marciso Nogueira está na Voz do Povo. Alô, Marciso, ele diz: parabéns pela grande entrevista com o doutor Joaci. Alguns setores da imprensa escandalizam, sim. Quem é contra a reforma é de se expressar, e a forma de se expressar do presidente Bolsonaro só é falar contra o PT. Fale com o Marciso. Marciso, um abraço a você, muito obrigado, a parte que me toca, mas de fato é que a gente precisa ter essa ideia de que talvez o presidente não seja tudo isso que falam, mas obviamente também fazer a meia-culpa de que aqui e acolá ele tem falado algumas besteiras. Isso é fato. É verdade, sim. O Antônio Carlos Calegari está na Voz do Povo, o doutor Salmin Salma, o Vander Janders também se ligou na Voz do Povo, e eu vou agora para esse telefone. Um abraço, meu amigo Calegari, viu? Vou para o outro aqui, vamos ver quem está na Voz do Povo. O vereador de Assis, está no município de Candeeiro de Amari, cumprimentando aqui o programa, eu agradeço a gentileza dele. O Antônio José, meu amigo Antônio José, está ligado na Voz do Povo, parabeniza a entrevista, e ele diz assim: doutor Joaci, há crimes que são indefensáveis, há crimes hediondos, estupro, latrocínio, enfim. Ele diz assim: como é que o senhor vê um advogado defendendo um sujeito dessa estirpe, e se acontecesse cortando na sua própria carne, como é que o senhor viria? O nome dele? Meu Deus, eu perdi. Narciso, eu acho, né? Eu já tive, viu, querido ouvinte, a oportunidade de refutar alguns crimes para fazer defesa de que eu, por exemplo, não concordo. Estupro, por exemplo, se chegar alguém na minha banca para fazê-lo, eu não irei fazer por uma questão minha, né? Mas a gente sempre tem que pensar o seguinte, cortando na carne também, inclusive. Todo mundo, por mais que a gente não goste, que seja o crime mais odioso e hediondo do mundo, essa pessoa vai ter o direito de defesa. Se não feito por um advogado, um defensor público vai ter que exercer essa defesa. Então é dessa defesa que eu estou falando. Só que hoje, alguns crimes que não são tão odiosos, nem tão hediondos, as pessoas colocam na carga e nas costas do advogado, como se o advogado fosse o criminoso. Muito bem. Doutor Geraldo Tadeu, cumprimenta o doutor. Grande abraço ao nosso amigo Geraldo Tadeu. E diz o seguinte: prazos tão exíguos estabelecidos pela Justiça garantem a boa prestação jurisdicional? Eu penso que não, né? Mas talvez se a gente estiver falando da justiça comum, hoje o Código de Processo Civil já melhorou um pouco, porque os prazos são em dias úteis, né? E a média de todos os recursos aí, com exceção do embargo de declaração, são 15 dias úteis. Se a gente estiver falando da justiça eleitoral, talvez não seja mais possível exercitar no período que não é eleitoral aqueles prazos tão rápidos. Deveria ser um pouquinho mais, pelo menos em dias úteis, e não tão rápido como é. E eu, no fundo, eu acabo concordando que uma justiça com prazo muito exíguo acaba não exercitando o direito de defesa na sua plenitude. Vamos continuar a atender Sua Excelência ouvinte do programa. Já está na hora do intervalo? Está na hora do intervalo. Era o vereador de Assis que se ligou na Voz do Povo. Bom, eu vou fazer um intervalo, restando da presença aqui do diretor-geral da Rede Antena, o empresário Disseu Fernandes, que está nesse momento ligado na Voz do Povo, e cumprimento o doutor Joaci. Um abraço, amigo Disseu. O Herbert Lins está ligado na Voz do Povo também. Vamos ver quem mais está aqui, só para registrar aqui. A Cristina está na OAB também ligada no programa, eu agradeço. O ex-deputado Luiz Gonzaga se ligou com a gente. O Aloysio Vidal está gostando da entrevista. O doutor Caetano Neto também se ligou com a Voz do Povo.
e tantas outras pessoas que nesse momento me dão o prazer de estar sintonizadas aqui com a gente. Só aumenta a responsabilidade, né? Só aumenta. Aqui, né? Eu vou para o intervalo, eu volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Agora o agricultor já pode ficar tranquilo, pois com a parceria do Grupo César Cassol Calcário, a produção cresce e aparece. Estou falando de um calcário com excelente qualidade, que corrige o solo, valoriza o seu fertilizante e multiplica a produtividade. Ligue e comprove. 3442-8536. E pode comprar sem medo, pois o César Cassol garante. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Bicicletas Rodzan, 30 anos, pedalando com você. Para levar comida à nossa mesa, o homem do campo tem vários desafios. Aumentar a produção, melhorar a produtividade e ser mais competitivo. Com consultoria, visitas técnicas, orientações e outras soluções. O Sebrae apoia o empreendedor rural a tornar o seu sonho realidade. O Sebrae é o parceiro certo para o homem do campo na gestão do seu negócio. Saiba mais. Acesse sebrae.ro ou ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialista em pequenos negócios. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. De volta à Voz do Povo em seu último bloco hoje, debatendo o papel do advogado como construtor da justiça. Sua Excelência, ouvinte da capital, do interior do estado, ligado no programa, pode mandar mensagem para a gente aí, 993-17-2715, você do Facebook, mande mensagem pelo Facebook. Bom, vamos registrar algumas presenças aqui que nos dão a honra de estar ligados nesse momento aqui. A Sônia Andrade está em João Pessoa, ligada na Voz do Povo. E a Sônia faz referências elogiosas ao programa, eu agradeço a gentileza dela. E pedir para mandar um alô para o povo do Nordeste nesse momento, ligado na Voz do Povo. Um abraço à Sônia, fico feliz em saber que a Voz do Povo está chegando por aí. Grande abraço à Sônia, ao povo da região aí de João Pessoa. Ela está em João Pessoa e já compartilhou a entrevista para muita gente lá. Registrando também a presença da minha ilustre Odete Cavalcante, que minha irmã está lá no Jaru. O doutor Amadeu Machado se ligou na Voz do Povo, a Regiane Leite e o Sérgio Dias. Sérgio Dias está no Pará, ligado na Voz do Povo. Meu ilustre doutor Cláudio Silveira também está ligado no programa, procurador de Justiça. José Custódio também se ligou. Quer mandar um abraço para eles aí, doutor José? Um abraço a todos aí na pessoa do grande amigo Amadeu Machado, grande advogado, e aproveitar aqui o espaço para saudar e cumprimentar o nosso presidente Elton Assis, que tem feito um trabalho extraordinário na OAB, nessa nova gestão que se iniciou, sem dúvida alguma, um grande administrador, um grande batonier da nossa advocacia rondoniense. Bom, vamos continuar a atender Sua Excelência, o ouvinte da Voz do Povo. Vamos ver quem está aqui conosco. O Antônio Carlos está ligado na Voz do Povo. O Antônio Carlos está em Ji-Paraná. Alô, Ji-Paraná, ele diz: doutor Joaci,
como deve ser o papel do advogado como pilar democrático do direito na Constituição da Justiça. Como é que deve ser esse papel? Fale com o Antônio Carlos. O papel do advogado, Antônio, aí de Paraná, um abraço a você, a todos os ouvintes dessa bela cidade, deve ser com ponderação. O advogado, ele é um profissional que exerce, mesmo no seu ministério privado, ele exerce menos público, né? Então, ele, ao prestar o compromisso, ele vai receber sua credencial, nós, advogados, juramos defender a Constituição. Então, a Constituição tem que ser defendida pelo advogado, e muitos colegas têm se esquecido deste juramento em alguns momentos da carreira. Então, a gente precisa, sim, ser o primeiro defensor da Constituição, o primeiro juiz das causas que vão se colocar no judiciário, porque a classe tem que ser, e eu digo isso, eu conclamo a classe, para nesse momento a gente também ficar unido, porque há um levante, sim, contra a advocacia nesse momento, no sentido de tentar diminuí-la e tentar deixar a advocacia mais fraca, mas não conseguirão fazer isso. O Jacó Rebouças está ligado na Voz do Povo. Meu amigo Jacozinho, um abraço para você. O Kelson Araújo também se ligou com a gente aqui nesse momento, e eu vou começar a atender, continuar a atender Sua Excelência, ouvinte do programa. A doutora Juscelia Costa está ligada na Voz do Povo, cumprimento o doutor Joaci, e diz assim: como é que chover a partidarização da OAB nesse processo aí, Lava Jato? O senhor não acha? Ela é advogada. O senhor não acha, doutor Joaci, que o presidente precisava tomar cuidado com as declarações que faz e não teria que pender nem para A nem para B, sob pena de desmoralizar a ordem? Pergunta a doutora Juscelia. Juscelia, né? Um abraço, colega. Eu acho que já passou por aquela pergunta, naquela resposta que a gente acabou falando, que de fato a gente não precisa nem pode partidarizar. Mas talvez algumas verdades, colega, tem que ser dita. A Lava Jato também não é tudo isso que se prega, não, né? Alguns equívocos, algumas ultrapassagens de limites constitucionais nessa operação houve. E nós, como advogados, porque nós pensamos de forma contra-majoritária. Então a advocacia também é isso. Eu não estou aqui só para aplaudir a Lava Jato, não. Também estou para criticar naquilo que deve. E talvez algumas pessoas achem que na crítica que a gente se coloca, é que nós não estamos a favor da Lava Jato e estamos a favor da corrupção. Pelo contrário, nós queremos um país melhor, todavia não podemos calar frente a alguns equívocos que se apresentam. Vamos continuar a atender Sua Excelência, ouvinte da Voz do Povo. O Sérgio Goiano. O Sérgio, nesse momento, está em Alvorada do Oeste. Ele diz assim: aqui em Alvorada a gente já se habituou, quando chega o meio-dia, se ligar com você. Ele está na Rádio Alvorada, que é a Rádio 98.3. Ele é estudante de Direito. Um abraço aí ao meu ilustre goiano, Sérgio Goiano, lá de Alvorada do Oeste. E ele diz assim: quanto aos aspectos econômicos relacionados à política, o Brasil cresce ou evolui? Se a gente falar do ponto de vista das reformas eleitorais, por exemplo, eu penso que a política não tem ajudado a economia. E explico, porque muita gente, por exemplo, queria que as pessoas jurídicas parassem de doar para as campanhas eleitorais. Um exemplo muito claro. Isso foi foi proibido através da ADI 4650 no Supremo Tribunal Federal. A partir de 2016, uma legislação, a 13.165, se proibiu a doação da pessoa jurídica. E se criou nas eleições do ano passado o Fundo Especial de Financiamento de Campanha com valor de 1,7 bilhão de real. Para as eleições do ano que vem, querem aumentar esse fundo para 3,7 bilhões. Me diga, da onde, em qual ótica possível que a gente tira do povo, tira de implementar renda, emprego e vai colocar na política? Eu penso que errou, deveria sim continuar com a doação de pessoa jurídica de uma forma mais transparente, que houvesse mais fiscalização pelo poder público, pelo Ministério Público, pelas entidades, e que as pessoas jurídicas pudessem exercer sim essa doação, tendo lado, o que não podia era continuar como estava, por exemplo, doando para todo mundo numa campanha. Para você que se ligou na Voz do Povo agora nesse momento, este é o último bloco do programa, a entrevista com o advogado, jurista, Joaci Júnior. Estamos debatendo os assuntos, as nuances do exercício da advocacia.
naturalmente em alusão ao Dia do Advogado, que foi ontem. Eu quero registrar a presença aqui do meu ilustre Edivaldo Soares, o Kelson Araújo, a Socorro Raposo, também todo mundo dando prestígio à voz do povo. O meu ilustre Roberto diz assim: doutor Joaci, porque a justiça só funciona normalmente com os que têm poder aquisitivo bem elevado e os pobres levam tinta, diz aqui o meu ilustre Roberto. Pode falar rapidinho. Roberto, um abraço a você. Essa é uma constatação triste, amigo, porque de fato quem tem advogado que possa levar de uma forma mais eficiente ao Poder Judiciário é que tem melhores resultados, e porque também vai até as últimas instâncias, né? Quando a pessoa, no seu dizer aí, é pobre e não pode exercer com toda essa galhardia esse direito de defesa, geralmente se acaba no máximo no segundo grau no Tribunal de Justiça do Estado e não consegue para as cortes superiores. O Marco Aurélio está ligado na Voz do Povo, ele termina direito agora e diz assim: doutor Joaci, o vasto arcabouço jurídico e outras leis que muitas das vezes são criadas pelo próprio judiciário, ele vai mais adiante e diz, atendem os reclames da profissão? De qual profissão? Da advocacia? Da advocacia. O vasto arcabouço jurídico, a pergunta dele, e outras leis que muitas das vezes são criadas pelo próprio judiciário, atendem aos reclames da profissão? Acho que ele está se referindo à normatização de, por exemplo, de situações do PJE, enfim, porque a gente sabe que o judiciário não cria leis, né, com exceção da justiça eleitoral que normatiza. Mas eu penso que sim, em algum momento sim, porque o judiciário, naquilo que pode fazer... Da judicialização da política. Exatamente, naquilo que pode fazer, normatizando algumas situações, por exemplo, sem ouvir a advocacia, acaba colocando algum equívoco. Mas isso tem ficado talvez mais, porque há uma discussão, por exemplo, o grande presidente do Tribunal de Justiça que nós temos aqui em Rondônia, sempre, e na maioria das vezes ouve todas as partes, né? O desembargador Walter Waltenberg, aqui manda um abraço. Acho que se tiver em relação, se ele estiver se referindo à judicialização da política, não deveria ser assim, tampouco a criminalização da política, né? Porque existem políticos bons, políticos que querem de fato fazer uma diferença. Há também aqueles que mereciam estar na cadeia, mas o povo ainda os querem representando-os. Vamos lá então, vamos ver quem mais está aqui conosco. Boa tarde, eu sou a Babi. A Babi está ligada na Voz do Povo no município de Cacoal. Cacoal, ela está na 96.5. Ela também é da área do direito. E ela diz assim: quais os aspectos históricos que contribuíram para a consolidação da profissão de advogado? Sem dúvida alguma, o advogado como defensor, né, passando por Rui Barbosa, por exemplo, defensor de várias causas, né, perante o Brasil e até fora do Brasil, quando ele foi titulado como o Águia de Haia, né, da Convenção Mundial, e passando aqui, vamos dizer, numa quadra mais contemporânea, a defesa das diretas já, da democratização brasileira. A OAB, sem dúvida alguma, foi um dos pilares, se não o maior protagonista. Impeachment, né, do Collor. Impeachment do Collor, impeachment da Dilma, enfim. A gente precisa saber que se a gente vive uma democracia hoje, foi derramado algumas gotas de sangue por alguns advogados para que a gente pudesse viver. Olha só, não tenho mais tempo, mas eu vou registrar, só para rapidinho aqui, José, não deixar as pessoas que ligaram já nesse momento. Vamos ver aqui, o Lucas Marelli está ligado com a gente, a Meire Ayrton se ligou agora, o Abel Machado Bisneto está na Voz do Povo, muito obrigado. Roberto Sá está em Guajará-Mirim, ligado no programa. Um abraço à minha cidade, Guajará-Mirim. Roberto Silva também se ligou com a gente, a Maria Ferreira Prata está ligada com a gente, o Montezuma também, a Neia Santos Pereira, o Edivaldo Braga, meu amigo Adonal está ligado na Voz do Povo, a Francisca Malta está com a gente, Angela Marluz está na Suíça, ligada na Voz do Povo, muito obrigado. Meu amigo Paulo Quintela, na Quintelândia, o Pedrinho Lobato dos Santos também está com a gente, a Cláudia Souza, o Lainê Francisco, o Fernando Garcia, a Carléo de Sá e o Arlindo Pereira também se ligaram na Voz do Povo. Doutor Joaci, o tempo voou e eu não tenho mais tempo, o programa acabou. Obrigado aí por ter vindo aqui com a gente. Só posso agradecer mais uma vez a sua gentileza de me convidar para discutir questões da advocacia e
como vice-presidente nacional da Comissão de Estudo de Reforma Política, Arimar, quando tiver novidades, a gente vem para discutir questão de reforma política eleitoral com você. Vamos sim. Grande abraço. Obrigado. Eu agradeço. Amanhã estará aqui conosco o Dr. Everton Aguiar, para tratar da violência contra a mulher. Na quarta-feira, o presidente do Poder Legislativo vai estar na Voz do Povo. Na quinta-feira, Padre Geraldo Siqueira, diretor da emissora, vai estar na Voz do Povo também. Bom, muito obrigado a todos pelo prestígio da audiência, a todos nós a continuação desta tarde muito feliz. Até amanhã, se Deus quiser. Termina aqui a Voz do Povo. A verdade, o jornalismo independente. A Voz do Povo. De volta amanhã, meio-dia. A Voz do Povo. Oferecimento. Colégios Classe A. Fazendo da educação a ponte para o sucesso. Rodizan. Há 30 anos pedalando com você na estrada. rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. E dfnnews.com.br. Portal de notícias da Rede Antena FM. A Rádio Católica no coração da gente. Caiari 103,1 FM. CYW 320, Sociedade de Cultura Rádio Caiari Limitada, Porto Velho, Rondônia, operando em 103,1 MHz. Caiari FM, a Rádio Católica no coração da gente. Supermercado Irmãos Gonçalves informa a hora certa. Caiari 1/4. Meu super pai, meu herói. Dia dos Pais, Irmãos Gonçalves. Carne bovina Frigon contra filé todo dia vácuo, R$18,95 kg. Carne bovina Frigon fraldão embalado a vácuo, R$13,80 o quilo. Refrigerante Frisk 2 litros,